Sabe, Deus ele tem várias maneiras de falar com a gente, inúmeras. Se eu não souber as formas que ele costuma falar com a gente, dificilmente eu vou reconhecer aquilo é a voz dele quando ele estiver falando comigo. Primeira coisa, falar de Deus não é algo mágico, sabe? Não é algo místico que acontece. Deus fala de maneiras muito simples também no dia a dia. E uma maneira muito simples que Deus fala com a gente pode perceber várias maneiras ao longo da Bíblia de Deus se comunicar com o homem, mas a primeira, para mim, a mais importante, é exatamente essa, a Bíblia. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ela é apta para o ensino, para a instrução. Se tem uma maneira que é clara e que é confiável de eu ouvir a voz de Deus, é através da Bíblia, é eu gastando tempo com ela. Se a Bíblia é uma maneira que Deus fala comigo, por que eu não vou gastar tempo lendo ela ou estudando ela? Eu lembro que muitas vezes, antigamente, eu gastava tanto tempo escutando mensagens acerca das histórias da Bíblia, ou lendo livros sobre a Bíblia, ou lendo livro de outros autores, e eu não estou desprezando isso, tudo isso é importante, tudo isso é muito bom, mas eu não posso trocar o principal pelo secundário. Porque se ela é a fonte de toda a minha vida, por que eu deveria gastar tempo em pessoas que falam acerca dela em vez de eu gastar tempo com ela? Todos os dias Deus fala comigo, sabe por quê? Porque todos os dias eu pego a minha Bíblia, eu abro ela e leio. Uma outra forma que Deus fala, e ele continua falando hoje em dia também, isso não cessou, é através de profetas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, vai dizer: não desprezem as profecias. Por que eu não devo desprezar as profecias? Porque ela é extremamente importante para mim. Deus ele ainda fala através de profetas. E se eu não estiver atento, eu não conseguir acreditar nisso, muitas vezes eu não vou conseguir perceber que é Deus falando comigo através de uma pessoa. A palavra diz que por falta de profecia um povo vai perecendo. Muitas coisas que eu tô vivendo na minha vida, muitas coisas que tá acontecendo hoje, ou muitas certezas, convicções que estão no meu coração, foram através de pessoas que liberaram palavras sobre a minha vida. E eu creio nisso, eu acredito nisso. Claro, você deve acreditar num profeta, desde que a profecia dele não se contrarie com a Bíblia. Uma vez que tem um cara que falou que ele escutou uma voz do Senhor e ele ia voltar com a ex-esposa dele. E eu fiquei, cara, que legal. E como é que tu conversa com ela, tu sabe como é que ela tá? Ele falou, não, faz muito tempo que eu não converso com ela desde quando a gente separou, mas eu sei que Deus falou comigo que a gente vai voltar. Eu falei, pô, que legal, cara. E como é que ela tá? Já que tu não conversa com ela, tu sabe onde ela tá e tal. Não sei, eu sei que ela tá casada, mas Deus falou que ela vai se separar pra voltar comigo. Eu ouvi aquilo e falei, peraí, mas... Um dos princípios do Senhor é o casamento, e Deus não comete um erro para fazer uma coisa boa. Deus ele é perfeito em tudo que ele faz, então ele não vai destruir um relacionamento para fazer com que essa pessoa volte com você. Isso não faz sentido, isso é contrário à Bíblia. Então a profecia precisa ter uma base bíblica. Se ela não tiver uma base bíblica, então eu nem devo estar escutando ela. Uma outra forma que Deus fala, isso nunca aconteceu comigo, mas eu conheço várias pessoas que já passaram por isso, que é ouvir a voz audível de Deus. Assim como você está escutando a minha voz aqui agora, Deus ele também fala. Eu lembro lá de Mateus capítulo 3, versículo 17, quando João Batista batizando Jesus ali, vem aquela voz do céu rasgando, aquele estrondo. Esse é meu filho amado, a qual eu me agrado, eu tenho prazer nele. Presta atenção, foi uma voz audível, quem estava ali escutou aquela voz. Deus ele também fala dessa maneira. Eu nunca passei por isso, eu nunca tive essa experiência, porém eu não duvido. Como Deus falava com Moisés, como Deus falava com Noé, como Deus falava com muitas pessoas, ele continuou falando também com a voz audível dele. Então esteja atento. Ok? Outra maneira que Deus fala também é através de visões. Sim, Deus fala através de visões. Em Atos 9:10 vai dizer que Ananias, ele tem uma visão do Senhor para que ele fosse até a casa de Judas, na qual estava ali um homem chamado Saulo. E ele fosse ali impor as mãos sobre Saulo para que Saulo voltasse a enxergar. E presta atenção, ele teve uma visão. Da mesma maneira, Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz que Pedro ele foi para a oração e quando ele estava orando, ele teve uma visão também de um céu aberto ali com um lençol estendido e vários animais impuros que desciam por ali, e Deus falava, come esses animais. Ele falava, não, eu não posso comer, isso é impuros. Tipo, Deus não olha para Pedro e pergunta, Senhor, o senhor não sabe, o senhor nunca leu a Bíblia, o senhor nunca leu a palavra do Senhor. Claro que aquilo era uma forma de Deus mostrar para Pedro, ele não devia fazer distinção de pessoas, ele não devia desprezar os gentios que estavam chegando também, porque as boas novas eram para essas pessoas também. Mas Deus fala ainda através de visões, através de sonhos, assim como o Apocalipse aconteceu. Foi uma visão que João teve na ilha de Patmos. Ele sobe até o céu e tem toda aquela visão maravilhosa de todas as coisas que iriam acontecer, o futuro escatológico. Então Deus também fala através de visões. Uma outra maneira que Deus fala, a gente já está indo para a quinta maneira que Deus fala já, é através de uma impressão que Ele coloca no meu coração. Não sei onde você está agora, mas você pode olhar para frente e tentar imaginar na sua sala um elefante azul. Conseguiu imaginar isso? Veio essa impressão na sua mente, esse pensamento. Deus fala muitas vezes através dessa forma, colocando algo no meu coração, como se fosse uma frase, uma palavra, uma imagem que vem, uma orientação, não é algo que
não estou vendo com os meus olhos físicos, eu não estou escutando literalmente, mas é algo que veio no meu coração. Eu lembro de Paulo quando ele queria pregar na Ásia, lá em Atos 16, 7, e o Espírito o impediu dele pregar na Ásia. Ele tinha uma outra missão, mas sabe, o Espírito colocou algo dentro dele, o Espírito falou, deu essa impressão nele. Deus também fala através da música. Quantas vezes eu estava estudando uma música ali, Deus ministrando no meu coração. 1 Samuel 16, 23 fala que Davi ia tocar ali pra Saul, que estava com um espírito maligno incomodando, e Saul naquele momento ele sentiu uma paz, uma tranquilidade, como se o espírito saísse dele, aquele espírito maligno. Era como se fosse o próprio Deus ministrando ao coração de Saul através da música de Davi. Então a música ela também pode ministrar muitas coisas dentro de mim e do meu coração. E a sétima maneira que Deus também costuma falar é através de circunstâncias. Lembra lá de Atos capítulo 8, no versículo 1, quando a igreja primitiva ela começou a ser extremamente perseguida logo após ali a morte de Estevão, começou uma grande perseguição em massa. A Bíblia diz que muitos que estavam em Jerusalém começaram a ser dispersos pela região de Samaria, exceto os apóstolos, mas eles começaram a ser dispersos e no versículo 4 vai dizer que eles iam indo para vários locais e pregando a palavra do Senhor, anunciando as boas novas. Eles começaram a sair onde eles estavam, ir para locais mais longe, e com isso o cristianismo, aquela igreja primitiva, começou a se expandir de uma maneira extraordinária. Através das circunstâncias, Deus começou a falar: ei, não é o momento mais de vocês ficarem concentrados onde vocês estão, saia desse foco aqui de perseguição que está tendo em Jerusalém e comece a ir para longe. Eles não estavam com um sentimento de, sabe, escapista, de fugitivo, mas eles estavam sendo guiados, eu creio, pelo Espírito de Deus, através das circunstâncias, que eles saíssem daquele local de perseguição e fossem para mais longe. E com isso, o evangelho começasse a crescer em outras regiões. Sabe, Deus ele tem várias formas de falar. Lembro que uma vez eu tava correndo na praia com uns amigos meus, eles eram bem mais atletas do que eu, eles estavam lá na frente, eu fiquei bem pra trás. Logo passou um cara assim de bicicleta, e deu como eu falei, uma impressão no meu coração: chama esse cara. Eu fiquei com aquilo, sabe, no meu coração, ele: chama esse cara, chama esse cara. Eu criei coragem e chamei ele. Só que quando ele começou a vir no meu rumo, presta atenção, eu tava de noite, eram umas 10h30, na beira da praia, correndo, com os amigos meus. Eu chamei um cara que eu nunca vi na minha vida. Ele começou a fazer uma volta com a bicicleta e começou a vir no meu rumo. Eu dei um grito e falei: ei, vem aqui! Preciso falar contigo. Mas eu fiquei indagando, o que eu vou falar pra ele? O que eu devo dizer pra ele? Essa indagação durou alguns segundos no meu coração, mas logo que ele chegou perto de mim, me veio algo muito claro: fala que eu amo ele. Não foi uma voz audível, não foi uma visão, mas simplesmente algo no meu coração: fala que eu amo ele. Tudo bem, falei: cara, posso falar uma coisa? Eu sei que você não me conhece, mas Jesus te ama, ele tem um propósito pra sua vida, ele morreu na cruz por você, porque você é especial com você. E cara, eu comecei a pregar pra ele, cara, comecei a falar exatamente isso, que ele era amado por Jesus, havia um propósito para a vida dele. Eu não sei descrever a reação que ele estava tendo naquele momento, mas ele pegou e falou assim: para, sabe o que eu tô fazendo aqui? E eu falei para ele: não faço ideia, andando de bicicleta talvez. Ele falou assim: olha, eu tô aqui criando coragem, largar minha bicicleta, jogá-la aqui na areia e entrar no mar para me matar. Eu tenho 2 filhos pequenos em casa, tô desempregado há vários meses, a gente tá passando fome dentro de casa, minha mulher não para de brigar comigo dentro de casa, minha vida tá uma desgraça, minha vida tá difícil, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Eu tô criando coragem aqui, sabe, pra largar essa bicicleta, entrar no mar e me matar. Deus não falou comigo através de um versículo, Deus não falou comigo através de uma música, Ele não falou comigo através de uma visão, de uma voz audível dele, mas uma impressão. Sabe, Deus ele tem várias formas de falar com a gente dependendo do momento que a gente está na nossa vida. Em João 5, 25, eu sei que tem todo um contexto que ele estava dizendo: por favor, teólogos de plantão, não me matem, não me crucifiquem, mas ele vai dizer que os mortos, Jesus está dizendo, os mortos vão ouvir a minha voz. Eu sei que tem toda uma explicação para que ele estava dizendo, o que significava isso, mas algo falou muito forte comigo nesse versículo, que mortos escutam a voz do Senhor. Enquanto eu não morrer para mim mesmo, enquanto eu não morrer para minha vontade, enquanto eu não morrer para aquilo que eu quero, eu não morrer para minha carne, não morrer para mim mesmo, eu não vou conseguir ouvir a voz do Senhor. Você quer saber o segredo de ouvir a voz do Senhor? Comece a morrer para si mesmo. Começa a ir pro seu quarto, em vez de você alimentar os seus prazeres, de ficar fazendo tantas outras coisas, começa a matar a sua carne e ir pro quarto, porque a sua carne ela não quer ir pro quarto, a sua carne não quer orar, a gente não quer fazer isso, eu não tenho vontade, sabe? Mas faça, tenha um momento com ele, comece a ouvir a voz dele, aprenda a cultivar isso, é um exercício. Da mesma maneira que você vai para academia, começa a exercitar um músculo e a cada vez mais você vai aumentando a sua carga, você vai se tornando mais experiente, você vai criando uma robustez no seu músculo. A vida com Deus é um exercício. Eu preciso cada vez mais aumentando a carga, mas eu não posso chegar no primeiro dia e colocar 100 quilos e levantar no supino reto. Eu preciso ir subindo de pouquinho em pouquinho. Você quer ouvir a voz de Deus? Comece a escutar as coisas mais simples. Seja fiel no pouco, para ser honrado no muito. Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça, por favor, de se inscrever nesse canal, isso é muito importante. Comenta aqui embaixo se isso faz sentido para você, se você passou por alguma experiência desse tipo, de ouvir a voz do Senhor de alguma dessas maneiras que eu falei por aqui. Não deixe de curtir, não deixe de mandar para seus amigos também, que isso ajuda a gente demais aqui. É isso aí. Valeu. Deus abençoe. Valeu.